Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Já começamos aí 2 minutinhos para as 8, para as 8 horas da noite. Já vamos iniciar aí a nossa live. Boa noite, Suelen. Boa noite, Elisângela. Boa noite, Andréa. Boa. Muito bom. Chegou aqui a Zanza, coisa boa. Beleza. Me escutam aqui? Só minha vez, hein? Boa noite, boa noite, boa noite, Sul. Me escutam aí? Sim, só para garantir que o áudio está chegando, que estamos nos conectando. Beleza? Maravilha. Então escutem coisa boa, coisa boa. Show. Maravilha, André. Show. Muito bom, muito bom, muito bom. 19,59. Bom, vamos lá, 8 horas em ponto, vamos começar então. Boa noite a todos, obrigado por terem vindo. Liderança ágil, como manter o nível da liderança em ambientes de alta complexidade ou de incerteza. Gente, esse tema é um tema que eu gosto muito de falar, é um tema que eu já tive que me aprofundar bastante para poder fazer as transições, ok? Então vai ser uma live bem legal aqui, para a gente bater um papo, mais um bate-papo nosso domingão à noite às 20 horas. E vocês sabem, né? Essa live não é só minha, é nossa. Então, por favor, fique à vontade para compartilhar suas ideias, seus insights. Já recebi vários durante o dia, né? Ontem e hoje, para poder construir o conteúdo. Foi muito legal, obrigado por quem compartilhou, né? Muito bacana, certo? Então eu sou Wagner Dilon, sou fundador da Leading School, tenho 10 anos de experiência aí em liderança de time de alta performance, mais de 20 anos de experiência na área de finanças. Estamos aqui novamente para inspirar, para transformar, né? Fazendo a diferença aqui e inspirando para transformar. Nós transformamos, nós mudamos aqui, engajamos uma rede muito grande, fazendo a diferença todos os dias e colocando a liderança não só em outro nível para os líderes, mas também fazendo com que as pessoas compreendam, entrem, aprendam, se desenvolvam mais em temas de liderança, ok? Vamos lá, vamos falar de liderança ágil. Bom, para começar então, gente, o que é liderança ágil? Vou trazer para vocês aqui um pouquinho da nossa querida parte mais teórica, né? Eu gostaria de trazer alguns livros aqui, inclusive, para recomendação de vocês, caso vocês não tenham lido, que são super bacanas, sabe? Eles trazem bons conteúdos para que você, e bons conteúdos e conteúdos práticos para que você utilize no seu dia a dia, na gestão da sua equipe, na gestão dos seus entregáveis. E também, é lógico, se você não é um gestor ainda, mas é um líder que está se potencializando a gestor, para que você cresça e se desenvolva e atinja os próximos níveis de consciência, ok? Então são 3 livros aqui que eu vou trazer para vocês. O Agile Leadership, do Simon Howard, que é fantástico. Liderança Adaptativa, do Ronald Rayford. Eu vou mandar para vocês aqui depois, é claro. E a Teoria da Antifragilidade, do Nassim Nicholas Taleb, tá? Antifrágil, hoje um tema muito importante por conta dos níveis de complexidade e do nível de diversidade que nós temos nas companhias, que são super importantes, né? Então, o antifrágil hoje acaba sendo uma habilidade socioemocional super importante para as pessoas que estão aí se desenvolvendo e entrando nas grandes corporações ou conduzindo o seu negócio, né, gente? Isso é super importante. Vamos lá. Como é que começa essa dinâmica aqui específica? Vamos começar aqui então falando um pouquinho de gestão ágil, né? Liderança ágil. Bom, a liderança ágil ela surge no mundo, né? Vocês devem ter ouvido falar, né? No mundo VUCA e no mundo BUNNY, que são dois termos que são utilizados desde a época de 80 aí, onde os especialistas e as empresas, os líderes, eles entendem que o nosso mundo está ficando cada vez mais complexo, certo?
E aí existe uma grande diferença entre complexidade e complicado, né? O que é complicado e o que é complexo? Isso tem uma grande diferença, e aí quando a gente começa a entrar, a entender um pouquinho dessa literatura mais Bunny e VUCA, a gente vai chegar nesse nível, tá? O que é o VUCA, tá? Vou dizer para vocês, VUCA é volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Um mundo, essa é uma descrição que já surgiu nos anos 80 e ali já trazendo bons insights para a reflexão de todas as pessoas que não só estão no mundo corporativo, mas que vivem em sociedade, que as coisas já começam a trazer, as coisas, as relações diárias começam a ter um pouquinho de nível de complexidade mais alto, ok? E o mundo Bunny, que vem aqui depois da década de 90, que nós vamos trazer um pouquinho, né? Que ele vai falar um pouquinho da questão da ansiedade, né? Você vai pegar uma diferença do VUCA e o Bunny, a maior diferença é que o Bunny é um mundo mais ansioso, ou seja, a gente não tem paciência de esperar nem uma mensagem do WhatsApp. Quando a gente manda, a gente quer a resposta na hora, ok? Bom, e vamos lá. Porque a gente falar um pouquinho dessa questão mais de complexidade complicada, qual que é a diferença? Para a gente falar de gestão ágil, precisa saber bem claramente qual a diferença entre aquilo que é complexo e aquilo que é complicado, ok? O que é complexo e o que é complicado, tá, gente? Para a gente começar aqui, eu vou pedir uma reflexão de vocês aqui que estão nessa live. Bom, o complicado, ele apesar, a gente chega em conceito, tá, gente? Conceito de complexo e complicado. O complicado é aquele assunto no qual você tem uma estrutura que você sabe qual é exatamente a composição, mas sabe que para montar ou desmontar existe um nível de dedicação. Então você tem a visão clara do que está acontecendo. Está aqui na tua frente. Vamos pegar o exemplo. Um motor de carro, tá? Motor de carro, apesar de você não ser engenheiro, quando você vê o motor de carro, você tem ele todo na sua frente. Você sabe que tem um cabeçote, que tem os pistões, que tem a biela, que tem uma série de coisas. Você precisa dedicar tempo para entender como essas partes são conectadas. Você precisa estudar para fazer isso, certo? Mas você tem uma visão do que está acontecendo. Já o mundo complexo, ele tem, o item complexo ou o mundo complexo, ele tem uma visão um pouquinho diferente. São muitas iterações. E aí a teoria da complexidade ela vem de Morin. Eu tenho um artigo escrito sobre isso, que é a horizontalização de hierarquias, que está lá no LinkedIn. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam, porque é super interessante. Você vai entender que a complexidade ela não está ao seu olho nu. Você não consegue entender quantas iterações tem. São várias iterações que o nosso mundo tem hoje. Por exemplo, você vai pegar um sistema bancário. Olha o nível de iterações que tem esse sistema. Você não consegue sozinho olhar para essas iterações e tomar decisões, sejam elas para fazer mudanças naquele sistema, ou sejam elas para que você tome decisões sobre a sua vida. Ele tem um nível de complexidade muito alto. Então aí você precisa do quê? Você precisa ter uma conexão muito boa com outros ecossistemas, não só bancários, né? Não vamos falar só de questões estruturais de bancos, mas com outras pessoas, uma relação muito forte com pessoas que conhecem, para você poder entender e compreender o que acontece. Você sozinho você não consegue dominar. Então o mundo complexo, qual é a grande sacada dele? Você não faz nada sozinho, gente. Então vamos lá. Dica aqui, crucial, ponto crucial para vocês. No mundo complexo você não faz nada sozinho. É o mundo que vivemos. O alto nível de complexidade exige que você tenha boas relações, boas conexões, porque você não consegue ter a visão do que está acontecendo no todo. É muito grande, certo? Então sozinho não se faz nada. Perfeito? Já vai uma dica para vocês, tá? E aí eu pergunto aqui pro pessoal que está nessa live aí, o que é mais desafiador para vocês hoje, nesse mundo de incerteza e complexidade? Coloquem aqui. O que é desafiador para vocês? O que está pegando? O que acontece? Quero ouvi-los, né? Eu recebi várias perguntas e várias dúvidas para inserir nesse conteúdo. Já estou trazendo respostas aqui. Uma delas foi o que é complexo e o que é complicado. Já estou trazendo aqui. E vocês tragam aqui perguntas na live para a gente poder responder aqui. Para a gente fazer essa live nossa. Tá bom, gente? Bora lá? Então seguimos aqui, gente, né? Você imagina, tá? Então eu vou trazer um exemplo aqui, tão importante, né? Sobre decisões que envolvem decisões que envolvem complexidade, tá? Eu vou trazer um ponto que eu falei ontem no meu anúncio dessa live, que eu ia trazer alguns pontos aqui, algumas histórias minhas
Você já imaginou você tomar uma decisão e precisou ser rápida e expor os dados financeiros da sua companhia? Já aconteceu isso com vocês aqui? Já tiveram que tomar uma decisão rápida no mundo complexo e por si só tomaram uma decisão que colocou de forma aberta as informações da sua companhia e você nem percebeu num determinado momento? Bom, comigo já aconteceu, né? Comigo já aconteceu isso. Foram situações nas quais, foi uma situação na qual eu, num processo de entrevista, coloquei informações confidenciais da companhia e estava feito, né? As decisões no mundo complexo, qual é a grande aprendizado que eu tive com isso? Elas não tem muita volta quando você as expõe, porque é muito rápido, as pessoas têm acesso muito rápido a esse tipo de informação. E aí quando as pessoas veem, elas já printaram, já guardaram, já colocaram nas suas fotos e foi. Então a grande sacada do mundo complexo, o que foi meu grande aprendizado nessa situação no qual eu simplesmente publiquei um processo de entrevista, né, um processo seletivo, coloquei as informações da companhia abertas, sem qualquer filtro. A grande sacada aqui, gente, é você ter boas conexões e boas relações dentro do seu ecossistema. Porque antes de você tomar essa decisão, dica crucial aqui, gente, antes de você tomar uma decisão no mundo complexo como o nosso, tenha uma equipe, um ecossistema que possa te ajudar a validar essas informações. Não faça tudo sozinho, não jogue a responsabilidade para cima de você, porque a quantidade de interações é muito grande. E mesmo o teu time, o teu ecossistema, que você está trazendo essas informações, mesmo que eles avaliem, você vai ter ainda riscos. Então, quanto mais pessoas estiverem junto com você, te ajudando nessa leitura, menos risco você tem na hora de fazer qualquer publicação, qualquer lançamento, qualquer interação com o mundo que nós temos hoje. Perfeito? Então aqui um grande exemplo para vocês, uma história minha, tá? Aqui o famoso errei, fiz besteira. E acontece, tá, gente? A grande diferença entre fazer uma besteira e corrigi-la e fazer uma besteira e nem ligar para ela, né, está na questão do tempo que você tem entre fazer uma besteira, entender que você fez uma besteira e buscar resolução. E muitas vezes, no mundo complexo, não existe resolução lá na raiz. Você vai ter que buscar uma resolução para frente e assumir a responsabilidade, né? Responsabilidade extrema sobre aquilo que você faz. Perfeito, vamos lá. Show de bola. Vamos lá, o que mais temos aqui? Demandas e volume de informações. Ok. Então a Mai trouxe aqui demanda e volume de informações. Esse é o tipo de coisa que no dia a dia, com a quantidade de volume e demanda de informações, você se sente, e eu vejo muitos líderes que se sentem extremamente responsáveis pelas demandas e volumes de informações, que eles acham que eles precisam direcionar e fazer tudo sozinho. Esse é um grande efeito dessa nova geração, no qual nós temos uma quantidade grande de informações, e se você não faz a transição do teu mindset entre uma geração anterior e essa, você acha que você é responsável por tudo, pelas informações que entram, pelas que saem, pelo que você valida e que você não valida. Não há condições, líder. Vamos falar de liderança aqui. Não há condições que você valide e faça a validação de tudo. Não tem como, é muita informação. Então você vai ter sistemas informatizados, você vai ter inteligência artificial, você vai ter uma série de ferramentas que vão te ajudar. Mas mais do que isso, invista bem e capacite bem as pessoas da sua equipe para que elas te ajudem nas validações, para que elas te ajudem a ter uma visão mais ampla daquilo que você está fazendo. Não assuma tudo. O mundo hoje, as informações que você trata no dia a dia são muitas. Se você opta por fazer isso sozinho, isso chega a ser hoje uma irresponsabilidade da sua parte. Aqui mais uma dica, tá, gente? Assumir que você tem que ter a resposta e conduzir todos os dados e informações da sua área, do seu time, da sua empresa, é uma irresponsabilidade sua, líder. Você está sendo irresponsável. Totalmente irresponsável. Então, vamos lá, vamos refletir, vamos empoderar, vamos evoluir o nosso nível de consciência para uma liderança que inclui as demais pessoas, não só da sua equipe, mas do sistema, do ecossistema onde você está. Então acho isso um grande aprendizado nessa nova era, ok? Bora lá, gente.
Então seguimos aqui. Manifesto ágil. A gente fala muito manifesto ágil, você fala muito em metodologia ágil, tá, gente? E numa gestão ágil é super importante, tá? Existe uma questão que dentro da sua equipe, num mundo complexo, para que você resolva os problemas, a quantidade de interações que você tem é muito alta, como nós já falamos. Então o nível de consciência da sua equipe ela tem que ser mais alto. O que você quer dizer com isso, velho? Vamos lá. Existe uma teoria em neurolinguística que é muito interessante, que é o seguinte: o seu nível de consciência começa a aumentar quando você pensa sobre o que você pensa. Ou seja, você já não age somente por agir. Então, na sua equipe, você precisa influenciar como líder, e esse papel é seu, líder, influenciar a sua equipe para que ela pense sobre o que ela pensa. Então, tomar decisões, por exemplo, né, vamos trazer um exemplo aqui. O teu colaborador tomou a decisão de gastar R$1 milhão numa ferramenta, numa solução financeira, por exemplo, e simplesmente tomou a decisão e o fez. Ok? Imagine que ele tenha feito. Apesar dos níveis de aprovação da companhia, ele fechou lá um contrato por e-mail com uma empresa. E ele estava totalmente convicto que a decisão dele era melhor. Perfeito? O seu objetivo, a sua missão é fazer com que ele, por mais que ele já tenha tomado uma decisão, que ele pense sobre o que ele pensou para tomar aquela decisão. Ele avaliou o nível de governança, ele avaliou o nível de responsabilidade, ele avaliou se a solução é melhor, ele avaliou os processos para entender se o nível de escala é o melhor para aquela solução. Será? Então é esse tipo de análise, que é o que pensar sobre o que pensa, que faz a diferença. E como é que eu faço isso acontecer, Wagner? Vou te dar uma dica aqui, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho a câmera, porque ela está caindo um pouquinho. Eu vou te dar uma dica aqui. Minha dica é a seguinte: você precisa investir em momentos com a sua equipe, fora do dia a dia, para construir esse nível de consciência. Você precisa trazer a teoria, você precisa fazer com que as pessoas reflitam, você precisa fazer com que o seu time tome ações com base no que você trouxe como teoria. Mas para isso ele precisa refletir, ele precisa estar em ambientes fora do dia a dia para que ele possa ter esse momento de entendimento. Porque se você, é aquele esquema, se você dá instrução, é igual uma equipe de futebol, se você dá uma instrução na hora do jogo, a instrução ela é super válida. Só que como você está no calor do momento, os jogadores precisam fazer gol, precisam marcar, dificilmente você terá um resultado expressivo naquele momento, porque você está no calor do jogo, calor da equipe e tudo mais. Então, você precisa ter momentos com a equipe fora da empresa, né? Momentos de reflexão. Então pense um pouquinho nisso. Como é que você cria momentos de reflexão com a sua equipe a respeito desse tema? Perfeito? Que mais? Manifesto ágil, liderança ágil, que mais? Muitas vezes a gente pensa em sistemas, né? Eu vou comprar um sistema para resolver o meu dia a dia, o que eu estou tendo de problema. E ao final não é um sistema. Você precisa de uma solução funcional. O que é uma solução funcional? Olhar um contexto específico, ao invés de generalizar. Então o sistema ele funcionava 20, 25 anos atrás, quando você generalizava coisas. Hoje você precisa olhar um contexto específico. Você precisa fazer acontecer olhando o problema e como você resolve aquele problema, né? Antes você comprava um grande sistema operacional para resolver todas as questões e processos da sua companhia, sem olhar exatamente quem está sendo afetado e quais são as soluções, que valor gera. Hoje o valor faz parte muito das decisões que você toma, tá? Então isso é uma parte do manifesto ágil. Tomar decisões relacionadas com soluções funcionais e não mais olhando um contexto geral, contextos específicos, ok? Clientes no centro. Hoje a tua decisão cliente não é o seu cliente externo, mas o cliente interno. Você precisa tomar decisões olhando para o cliente no centro. Antigamente você tinha um processo burocrático. Vou fazer um grande desenvolvimento para entregar algo para alguém. Eu lembro muito bem que lá na década de 2000, eu participei de alguns projetos, você desenvolvia grandes sistemas, que você falava assim, antes de você começar a pensar no cliente, você falava assim, eu vou comprar um grande barracão, e vou encher de coisas lá dentro, e nós vamos crescer muito grande, vamos ser uma empresa muito grande, vamos evoluir. E ao final,
você investia demais sem saber exatamente qual era o seu foco. O que o cliente quer? O cliente quer um barracão? Já pensou nisso, gente? Não só no teu cliente externo, mas cliente interno. O cliente, ele quer, olhando para esse contexto, ele quer um barracão ou ele quer uma qualidade de atendimento? Certo? Eu estou falando de cliente externo. Vamos falar de cliente interno. Aquele cliente que nós temos dentro da companhia. Você imagine uma área que é cliente sua. Você faz as coisas, quando você faz uma entrega para essa área, você está pensando em se livrar do problema ou resolver o problema da outra área? Se você está pensando em se livrar do problema, te digo uma coisa, você está errando feio. Se você está se livrando do problema e simplesmente levando um problema para outra área sem olhar o valor que isso gera, a cadeia de valor até o cliente vai ser impactada. Então o seu cliente vai achar, com certeza, o produto final, ele não vai ver valor e benefício naquele produto final, certo? Então, pense muito no valor que você entrega dentro do seu time. O que você faz para os seus colaboradores? Você entrega valor para eles? Qual que é o NPS da sua área? Como é que as pessoas te veem como líder dentro da área? Ok? Então, esse é mais um ponto. Manifesto ágil ainda, tá? Antigamente você tinha um plano rígido, né? Você falava assim, não, eu vou fazer um plano de transição da minha equipe, eu preciso entregar algo, e vou fazer um plano de transição da minha equipe durante 6 meses. Fazer um plano. Eu monto o plano agora, daqui 6 meses eu vejo o que acontece. Gente, não é mais assim, acabou. Você constrói um plano e a metodologia ágil, os modelos ágeis, a liderança ágil, você precisa todo dia estar olhando para o plano. Isso se você não tiver que olhar no começo do dia e não no final do dia. Todo dia você precisa estar olhando para esse plano para quê? Para poder entender se houveram mudanças no decorrer da jornada. Um exemplo claro aqui, vamos trazer um exemplo que simplesmente vinha com uma cultura, com planos de longo prazo e não olhou para o que estava acontecendo na hora. A Kodak, isso é um grande exemplo, né? A Kodak, ela era a empresa ainda existe, mas à época era uma grande fornecedora, uma grande produtora de máquinas fotográficas. E simplesmente, seguindo com seus planos, não olhando o que acontece no dia a dia, ela perdeu o mercado para a digitalização, para as câmeras digitais. Então, gente, não tem tempo. Na liderança também não. Você como líder, você não pode esperar e imaginar que o que foi planejado ontem, você precisa revisar só daqui 6 meses. A tua equipe não tem tempo. Ela vai investir muito, vai investir duro. Quando você vende algo para a sua equipe, ela vai investir duro para poder entregar. Se em 2 meses, ou 1 dia, 2 dias as coisas mudam, é dever seu, responsabilidade extrema. É você que tem que olhar para o plano e para a sua equipe e dizer o seguinte: gente, mudou, precisamos fazer diferente, não dá mais, precisamos trocar. Ok? Então esse é um pouquinho do manifesto ágil, gente. Eu quero que vocês escrevam aqui, um pouquinho, como é que vocês no dia a dia, sejam líderes ou liderados, como é que vocês conduzem as suas dinâmicas com o modelo ágil. Vocês utilizam o modelo ágil? Vocês trabalham com agilidade? Ou vocês simplesmente deixam levar e no dia que tem que entregar, simplesmente olham para todo o contexto e dizem assim: olha, não dá para mim, né? Não entreguei o que eu entreguei, mas não serve. Ou não entreguei porque o contexto mudou e eu não sabia. Como é que funciona isso aí? Escreve aqui para nós. Escreve aqui para a gente fazer essa dinâmica acontecer aqui, fazer a live nossa, não só minha. Vamos lá? Beleza? Que mais, gente? Quando vocês escrevem aí, um grande fator que é super importante no mundo ágil, na liderança ágil que a gente tem hoje, tá? Mais um ponto. A gente falou de modelos ágeis, quatro pontos aqui sobre modelos ágeis que são muito importantes. E diferença entre a liderança tradicional e a liderança ágil. Vocês sabem qual é essa diferença? Aqui, ponto super importante, ponto crucial. Liderança horizontal versus liderança tradicional. A liderança tradicional é aquela liderança funcional que muitos aqui estudaram na faculdade, que é de Chiavenato aqui no Brasil, né? Boa parte aí de vocês com certeza deve ter estudado Chiavenato. Nas estruturas que Chiavenato trazia dentro da sua teoria, nós tínhamos uma estrutura funcional funcional hierárquica, na qual você tinha grandes estruturas, grandes lideranças, e se você pensar na execução,
Quando você tinha um plano, esse plano começava lá em cima, aqui em cima, vinha até aqui embaixo. CEO, presidente, gerente, coordenador, supervisor, analista de uma área. E ele demorava o quê? Talvez meses para poder entender um plano. Por quê? Muitos degraus na estrutura funcional. Quando a gente fala em gestão e liderança ágil, nós vamos para uma linha que é gestão horizontal. E eu prefiro, quando falo de gestão horizontal, não é olhar ela aqui de cima para baixo. Eu prefiro olhar ela como se você escrevesse um livro, da esquerda para a direita, certo? E ali você vai ter o seguinte, gente. Você vai ter muitas pessoas nessa equipe. Você precisa construir uma cultura de empoderamento, de autoconhecimento, de propósito, de comunicação, de execução empoderada. Porque aí você tem uma estrutura funcional horizontal. E o que é uma estrutura funcional horizontal? É aquela na qual as pessoas de uma equipe, apesar da responsabilidade do líder, essas pessoas, elas tomam a decisão ou buscam a solução de forma mais rápida possível. Então, por exemplo, se eu tenho um estagiário na minha equipe, e ele simplesmente precisa resolver um problema, ele não vai esperar que o analista ou que a pessoa que está acima da área resolva. Se ele sabe o contexto, sabe o propósito, sabe o que tem que ser feito, ele vai até a pessoa que pode resolver isso. Mas, poxa, o meu coordenador não vai ficar bravo? Não vai ficar bravo. Porque é esse o modelo de gestão. Você empodera as pessoas para que elas resolvam. Você não precisa subir. Imagina que você tenha duas posições de diretoria aqui. E você tem uma resolução que desse lado precisa desse. Você imagina se você esperar toda essa dinâmica de descer essa decisão até aqui para depois subir pelos níveis de estrutura funcional. Isso vai demorar meses. Então, quando você tem um modelo horizontal, um modelo de gestão horizontal implementado, o que acontece? As pessoas têm um nível de consciência mais alto. E esse estagiário, se precisar resolver uma questão com um VP, por exemplo, ele vai fazê-lo. Mas ele pode errar? Pode. Mas aí a grande sacada é que os líderes, eles têm que ter toda a noção da calibragem do erro. Eles sabem até onde, o nível de consciência é tão alto, que eles sabem aonde esse estagiário ele pode errar ou não. Ok? Então um pouquinho de diferença da liderança tradicional e ágil. Perfeito, gente? Escreve aqui, gente. Vamos lá, vamos fazer uma live aqui em conjunto. Vamos falar um pouquinho aqui. Vamos fazer essa live nossa. Escrevam aqui, gente. Vocês trabalharam já com uma estrutura de gestão horizontal? O que vocês acham? Já fizeram isso no dia a dia? Já empoderaram alguém? Já foram empoderados? O que aconteceu? Erraram muito? Erraram pouco? Como é que funcionou? Escreva aqui pra gente fazer dessa live a live nossa, ok? Vamos lá. Seguindo aqui. O que o mindset ágil, então, ele impacta na organização? Ele transforma uma organização que é simplesmente uma cultura de baixo nível de consciência, de execução e respeito, que é uma cultura mais autocrática, né? Autocrática e certos níveis, a democrática também traz esses pontos, mas mais autocrática, para o nível que há empoderamento, autoconhecimento e autorresponsabilidade. Parece que tem que ter uma cultura muito alta, certo? Então, o mindset ágil impacta dessa forma na cultura. Que mais? Uma mentalidade de colaboração, ou seja, empatia alta, ego baixo. Quem nunca dentro da sua equipe presenciou pessoas com ego lá em cima? Como é que você consegue executar boas atividades ou boas entregas com uma pessoa na equipe com ego alto? Se essa pessoa pode ser até você. Como é que a gente faz isso, gente? Então, numa equipe, numa estrutura ágil, uma equipe ágil, o nível de empatia tem que estar lá em cima. Isso é trabalho. Isso é trabalho do líder. Como é que você desenvolve um mindset de empatia alto para uma conexão forte dentro da sua equipe? Existem segredos para fazer isso. Um deles é colocar pessoas da sua equipe liderando algumas tarefas que seriam da sua responsabilidade, para ver o que acontece. Para que essa pessoa erre no momento que ela está liderando. E para que você consiga ajudá-la a desenvolver esse lado de empatia. Ok?
Pessoas difíceis, exatamente. Boa, mãe. Pessoas difíceis. Você precisa colocar essas pessoas liderando tarefas na sua equipe, por mais que elas não sejam líderes, se você quer desenvolvê-las como equipe de alta performance. Você precisa entender se essa pessoa ela tem o ego alto e a empatia escondida ou pouca, como é que você equilibra isso? Perfeito? Então, mentalidade de colaboração. Esse é uma grande dica para vocês aí, tá? Aprendizado contínuo e flexibilidade, lifelong learning, gente, sempre aprendendo. Isso você precisa disponibilizar tempo na sua equipe para que para que a equipe ela tenha, é lógico que você vai dizer que a responsabilidade da pessoa aprender em casa é dela, lógico. Agora, se você quer fazer isso mais rápido, se você quer distorcer a visão, o conceito de tempo, você quer fazer com que as coisas aconteçam mais rápido, você precisa colocar a sua equipe aprendendo no dia a dia. Como é que você faz isso? Coloca uma responsabilidade, igual nós colocamos no item anterior, coloca uma responsabilidade diferente para essa pessoa do que ela entrega usualmente. Ah, mas a pessoa é muito técnica, não sei. Coloca uma responsabilidade dela, liderando um assunto que você precisaria liderar. Por exemplo, a comunicação da sua área. Você é líder, precisa comunicar diariamente ou semanalmente os tópicos importantes da sua área. Delegue para essa pessoa. Delegue. Ela vai aprender algo que ela não vinha fazendo. E aí você chega na zona de stretch, você mexe naquela zona de conforto da pessoa. E aí você traz aprendizado. Lógico que a pessoa pode errar, com certeza, mas ela vai te agradecer muito, porque a zona de conforto é uma zona quentinha. Quando você sai dela, as pessoas ficam meio assim de sair, mas quando o resultado vem, é uma alegria e é uma felicidade muito grande de quem está executando aí, né? Uma atividade dessa. Então, coloque atividades que estariam sob sua responsabilidade para outras pessoas e veja como é que elas aprendem, como é que elas se flexibilizam para fazer isso. Perfeito? O que mais? Encorajamento para tomar decisões e inovação. É a cultura do erro, né, gente? Como é que você trabalha com a cultura do erro na sua equipe? Eu não estou dizendo que errar toda hora é legal, né? Eu acho, no meu ponto de vista, você errar toda hora em coisas diferentes, as coisas diferentes calibradas pelo líder, isso é legal. Você dá uma responsabilidade da pessoa, a pessoa erra, você calibrou o erro da pessoa, você sabe que limite ela pode errar em valores. Por exemplo, imagina que você deu uma decisão para uma pessoa de tomar, uma concessão de crédito para um cliente. Se você deu 50 mil para ela tomar essa decisão, se ela errar, você está consciente que a decisão está dentro do seu guarda-chuva de decisões. E aí, você desenvolve essa pessoa. Coloque ela numa zona de desenvolvimento, ok? Então, apoiar a cultura do erro no momento de sete ágil é super importante, porque só aí as pessoas tomam decisões, as pessoas saem da zona de conforto, elas avançam limites para poder crescer, certo? E a responsabilidade é sua, líder, de desenvolver esse ambiente, de construir um ambiente onde você empodera as pessoas, inclusive, para cometer os seus erros. E depois, é lógico, essa pessoa ela vai a outros níveis, porque ela começa a tomar decisões. O que você precisa na tua equipe, pessoas que tomem decisões, porque senão você não consegue delegar. Senão você fica sozinho, fica abraçado no problema. Fica sentadão lá, cheio de abacaxi para descascar. Com a faquinha pequena na mão e o abacaxi não descasca, né? Você não consegue descascar aquele abacaxi, porque você não delega e não empodera. E aí você não tem uma liderança, uma cultura ágil. As pessoas não vão ter celeridade, você não vai conseguir resolver tudo, como nós falamos no início. Para você estar dentro de um contexto de um mundo complexo, entregar grandes coisas, grandes achievements, você precisa compartilhar da sua responsabilidade. Sozinho você não faz. Você não faz nada. Talvez há 20 anos atrás o mindset era que você, como líder, fazia tudo. Esqueçam, gente. Passou. O mundo é outro. A onda é outra. A hora é agora, gente, de fazer diferente. Perfeito?
Vamos lá? Vamos ver se temos alguns comentários aqui. Comenta aqui, pessoal. A mais que pessoas difíceis. Realmente, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de equipe, a gente sempre vai com aquele mindset que temos pessoas difíceis na equipe de lidar. E é esse nível de consciência que se espera do líder. Ele precisa entender que as pessoas, elas têm comportamentos diferentes, têm histórias diferentes, têm dificuldades diferentes, têm habilidades diferentes. E se você, como líder, não compreende isso, seu nível de consciência é muito baixo. Aí você corre o risco de construir os silos da sua equipe e aí que ela quebra. Perfeito? Então você tem que ter, o teu nível de consciência tem que ser alto para entender que as pessoas são diferentes. Inclusão e diversidade e inclusão. E como eu já ouvi falar, né? Diversidade é chamar para festa, né? Chama para festa. Isso é legal. Diversidade você chama para festa. Você está lá numa festa, chama várias pessoas, então isso é diversidade. Agora a inclusão é chamar para dançar, gente. A diversidade por si só é super legal. Agora se não tiver inclusão não funciona. Então você, líder que traz pessoas para a sua equipe pensando na diversidade, a diversidade tem vários fatores, né, várias linhas. São pessoas que estão, pode ser de regiões diferentes, de maneiras de pensar diferentes, de maneiras de se vestir diferentes, de culturas diferentes, entre outras. Se você chama as pessoas e não as inclui, aí esqueça, não há o que fazer. Você falhou terrivelmente no seu processo de inclusão e diversidade. Só a inclusão não faz a diferença social. Você precisa só a diversidade não faz a diferença na inclusão social. Você precisa incluir a pessoa. Perfeito? Vamos lá então. Quando uma pessoa é considerada difícil? Isso é uma boa pergunta, viu, André? A pessoa difícil, eu vou começar diferente. Todos nós somos difíceis, porque nós temos a nossa história. O que muda é o nível de empatia que o líder tem com a pessoa difícil. Porque às vezes a história do líder é muito similar à de uma pessoa, e aí eles têm um nível de conexão. Não é que a pessoa seja difícil. A sua história é similar dela, é muito similar à dela. Aí você tem uma conexão, você não acha ela difícil. E aí, em contrapartida, a outra pessoa que tem uma história diferente, que se comporta diferente de você, se diz uma pessoa difícil, porque ela não concorda comigo, é uma pessoa que sempre está me criticando. Então, por isso que eu trago essa visão de que o líder tem que ter níveis de consciência mais altos. Porque a questão é, todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história que vem de pai e mãe. A gente tem uma programação na nossa mente. A gente cresceu diante de várias programações que vieram dos nossos pais, nossos irmãos sociais e tudo mais. Então, não existe uma pessoa difícil. Existe uma pessoa que eu, por não ter os mesmos valores, as mesmas crenças, ou não ter a mesma conexão com essa pessoa, eu acho ela difícil. Pois é. Boa, André. Obrigado, irmão. Reflita sobre isso. Não existem pessoas difíceis. Existem pessoas que pensam ou têm uma história diferente da nossa. E aí, nós que somos seres humanos, a gente gosta muito de simplificar as coisas, né? A gente gosta de conforto. A gente chama essa pessoa de difícil. Por quê? Poxa, eu não vou ceder o meu tempo para resolver algo com uma pessoa que pensa diferente de mim, né? Tá na zona de conforto, né, gente? Obrigado, André. Um pouquinho disso, né? Um pouquinho disso. Então, volto a dizer, não existe pessoa difícil. Existe a pessoa que tem os valores, crenças, ou pensa diferente de você. E você não quer sair daquela zona de conforto para poder compreender a pessoa e depois entender qual a diferença entre vocês dois. E o líder, eu sempre digo que o líder precisa sim ter um nível de consciência mais elevado. Precisa. Como? Se insira em ecossistemas de liderança no qual você possa desenvolver o seu nível de consciência e chegar a outros patamares. É assim que funciona. Leitura funciona? Leitura super funciona, estou de acordo. Ler bastante, ter muita literatura, eu acho super importante. Agora, como nós vamos criar uma sociedade com novas ideias,
o novo modelo de liderança é estando em ecossistemas nos quais várias pessoas que leram coisas diferentes constroem coisas novas, gente. A gente está falando de mundo complexo, o mundo só vai ficar mais complexo. Então nós precisamos construir coisas novas. Maravilha? Show de bola. Então chegamos aqui. Chegamos aqui nas pessoas difíceis. Será que são difíceis mesmo? Será que é a gente que é difícil? Maravilha? Seguimos aqui, gente. Últimos minutinhos da nossa live aqui. Então, qual que é o desafio então nesse mundo cheio de caos, de dificuldade? O que eu faço? Como é que eu me desenvolvo? Como é que eu cresço? Como é que eu faço a minha equipe não estacionar, não ficar encalhada, né? Então assim, nós falamos agora, empatia, confiança é o primeiro ponto aqui, tá? Seja empático sem julgar. O líder precisa ser empático. Precisa. Ah, mas quer dizer que eu vou aceitar tudo e não vou fazer nada? Não é isso. Você precisa escutar bem para entender bem o contexto. Eu sempre digo, mudanças e eventos complexos, eles têm 3 fatores importantes. Pessoas, processo e contexto. Entenda bem o contexto do que está acontecendo. Entenda bem o contexto. Para que você saiba o que fazer naquele momento. Para entender o contexto, você tem que escutar bem. Escute tudo, escute muito bem. E depois passe a tomar decisões. Se você está entendendo o contexto e fala assim, eu preciso tomar uma decisão amanhã, repense. No momento que você está entendendo o contexto, é melhor que você espere um pouco para tomar as decisões. Mas eu preciso tomar amanhã. Se você precisar é outra coisa. Tá? Mas no momento de mudança, se você está entrando numa equipe, se você está construindo uma equipe, escute muito e deixe o seu subconsciente processar isso durante uma semana, 2, para que você tome as decisões, tá? Então confiança é super importante. Um fit forward, né, de qualidade no ambiente desse, né? No ambiente de caos, de incerteza. Identificação da oportunidade. Isso eu tenho lá no meu LinkedIn maravilhoso, eu tenho um artigo que fala sobre isso. Identifique a oportunidade, ambiente saudável, intenção positiva, olhar para o futuro e ancoragem emocional. Construa um bom feed forward, um presente para essas pessoas, para que elas, depois do feed forward, mudem o mindset e consigam sair fazendo. E não fiquem protelando ou procrastinando mais, porque não entenderam o que você falou. Pense bem naquilo que você vai construir, naquilo que você vai trazer para a sua equipe, para as pessoas da sua equipe, perfeito? Comunicação transparente. Você não precisa dizer tudo, tá, gente? A gente sabe que, cara, liderança e gestão é aquele negócio, você não pode dizer tudo em certos momentos. Mas se isso for um fator, diga que você não pode dizer tudo. Seja transparente. Então você está com um colaborador, ele está te perguntando alguma coisa, você fala assim, putz, esse tema ainda está meio enrolado, se eu falar vai dar ruim. Cara, eu não posso te falar ainda, mas em breve eu te falarei. Fale para ele o que você não pode dizer. Seja transparente, certo? Seja transparente no tema. Porque a transparência por si só traz mais confiança. É um grupo, né? É um grupo que uma coisa está conectada com a outra. Então a transparência traz mais confiança. Né? O espaço seguro para abertura de ideias. Então, no ambiente de incerteza, ter um espaço seguro para que as pessoas tragam ideias e para que elas tenham a possibilidade de implementá-las, dá mais poder de empreendedorismo para o cara que está fazendo. Eu sempre digo que hoje as pessoas que estão em companhias ou estão nos seus empreendimentos, elas querem empreender. Então, se elas não são ouvidas ou não conseguem colocar ideias para que possam ser possivelmente executadas, elas vão chatear, gente. Isso é fato. Aqui estamos nós aqui. Nós queremos empreender, estando em nosso negócio ou nas empresas. Nós queremos deixar a nossa sementinha aqui. A gente quer plantar. Há um tempo atrás as pessoas queriam plantar uma árvore. O que são as árvores hoje, gente? São o que a gente deixa nas companhias, no ecossistema social, nos empreendimentos. Essas são as árvores de hoje. Não dá para todo mundo plantar uma árvore, infelizmente. Né? Dá, mas nem todas vão crescer. Então a gente vai plantar diferentes sementes. Ok? O que mais? Ferramentas, tá? Que a gente já fechando. Ferramentas para você fazer uma gestão ágil no momento de complexidade. E aqui a gente vai falar de metodologia ágil, né? Então quem nunca ouviu falar do Scrum, né? Do Scrum, que é um modelo de gestão no qual você tem sprints semanais, mensais, onde você tem uma sprint planning que você vai planejar semanalmente o que você precisa entregar. E se isso muda de semana para semana, você faz as alterações necessárias com o feedback da equipe e reconstrói o seu cronograma. Então você não espera 6 meses. Então
as sprints semanais, as sprint planners, você tem as retrospectivas, nas quais você vai olhar para as suas sprints e vai entender se elas estão funcionando ou não, certo? Você vai olhar para as sprints e vai dizer, putz, está funcionando, eu estou entregando, não estou entregando, está seguindo, estou sendo produtivo, não está sendo. E as sprints reviews, onde você vai pegar os seus clientes internos ou externos e vai sentar junto e eles vão olhar para você e vão dizer o seguinte, olha, o que você está fazendo está bom ou está ruim, preciso fazer diferente, né? Então, modelo Scrum, a gente pode ter uma aula só sobre isso, tá? O que vou trazer de forma bem sucinta para que vocês explorem, perfeito? Kanban é uma solução também para a gestão de ambientes incertos ou com complexidade. Kanban são três coluninhas: to do, doing, done. Cara, o que tem para fazer, o que estou fazendo, o que está feito. Simples. Você diariamente você vai entendendo o que está acontecendo, você tem feedbacks entre uma atividade e outra, porque que demorou ou não, mas isso te ajuda no ambiente de complexidade, porque você está tendo visibilidade do que está acontecendo e do que não está acontecendo, ok? E nós temos, além disso, do ponto de vista mais estratégico, ok? Os OKR, que são os Objectives and Key Results, no qual você vai pegar a missão da empresa, os objetivos, e vai desdobrar em metas de objetivos operacionais, certo? Para que serve isso? O que quer dizer isso no mundo ágil? Como ele é de fácil implementação, a cada mês ou a cada semana, ou independente do período, você pode revisá-lo, entender se o contexto daqueles indicadores está adequado ou não para o mundo da empresa naquele momento, para o objetivo principal da empresa naquele momento. Pode acontecer do objetivo no mundo volátil mudar. Antigamente você tinha várias outras formas de você construir objetivos que você revisava uma vez a cada 2 anos. Gente, não cabe mais. Você espera 2 anos. Esperar 2 anos é sentença de morte para as empresas, para os empreendedores e para as equipes. Perfeito? Então, OKRs, Objective and Key Results. Você constrói os indicadores desde a estratégia até a operação de forma rápida e consegue revisá-los de forma bem rápida também, em curto prazo, semanalmente, mensal. Se alguma coisa muda, você troca bem rápido. Então você não fica lá amarrado no objetivo que não vai te levar a nada. Perfeito? Maravilha, gente. Maravilha. E aí? Alguns comentários aí, gente? Comentários. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Tem pessoas que não se dão com quase ninguém. Isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Então você vai falar assim, tem pessoas que não se dão com quase ninguém. Isso em parte é verdade, né? As pessoas que não se dão com quase ninguém, se você perguntar, isso é uma percepção sua, né, mãe? Se você perguntar para alguma outra pessoa que esteja no mesmo ambiente, essa pessoa vai olhar para esse contexto e vai dizer o seguinte, olha, eu acho que ela se dá com mais pessoas do que você se dá. E se você perguntar para uma outra, ela vai dizer que essa pessoa se dá muito bem com as pessoas. Por quê? Por quê? Porque nós temos os nossos filtros, né? A gente filtra de acordo com as nossas crenças e valores. Isso explica porque se tem hoje muita polaridade, né, gente? Você tem grupos de esquerda e direita, você tem grupos de certo ou errado, você tem grupos de B ou C, grupos de A ou D. Por quê? Se você olha para o B olha para o A e fala assim, esses caras são difíceis. Você vai olhar para o A e vai dizer, esses outros caras do B são difíceis. E aí? Quem está certo? Quem é difícil, quem não é? Uma reflexão para vocês. Quem que é o difícil aqui? Então, existe uma dinâmica, uma teoria integralista, que ela traz a seguinte ideia, né? Que na teoria integralista, cada nível de consciência que você passa, você inclui o anterior e transcende. E quando a gente tem essas diferenças ou dificuldades de pessoas difíceis, muito provavelmente a gente evoluiu no nível de consciência, mas não incluiu o anterior. Nós estamos julgando. E quando a gente julga um grupo de pessoas, a chance que nós tenhamos pensamentos similares a elas é muito grande. O que muda é a panela. A receita é a mesma, gente. Reflita sobre isso. O que vai mudar é a panela. A receita do miojo é a mesma. Vamos lá? Vamos refletir sobre isso? Vamos fazer uma reflexão sobre esse tema? Maravilha! Beleza, então vamos fazer aqui um closing statement aqui, o que nós passamos hoje. Então nós falamos de liderança ágil. O estilo de liderança que você tem vai determinar quais são as ferramentas e a forma que você vai conduzir o seu time. Então esse estilo de liderança ágil surge porque o mundo é complexo, né? O mundo é extremamente complexo. Então nós temos que o quê? No mundo complexo a gente não consegue agir sozinho, a gente precisa de apoio.
de ajuda, de equipe, de ecossistemas, ok? Então esse é o conceito de liderança ágil. Ele precisa ter alta adaptação, colaboração, entrega contínua de valor. Ferramentas, né? Falamos de ferramentas, Scrum, Kanban, OKRs, ferramentas que ajudam dentro da liderança a você gerar valor na tua gestão e mudar o caminho caso haja uma mudança de rota. Perfeito? Aí você faz isso rápido. E um dos pontos também é a gestão, a gente falou aqui sobre pessoas difíceis, né? A gestão integralista da sua equipe. Como é que você olha para todas as pessoas da sua equipe e você compreende no seu nível de consciência sendo líder? E eu volto a dizer, o líder ele precisa ter um nível de consciência superior aos liderados, pelo menos. Em algum momento ele pode incluir, ele vai incluir, transformar os liderados, ele vai fazer os liderados sair do nível de consciência deles e ir para outro. Sim? Mas para ele construir, ele precisa ter um nível de consciência superior aos liderados. Então, como é que você faz isso olhando para o teu time? Como é que você olha pessoas que você acha difícil, ou que são grupos separados, são 3, 4 grupos, como é que você faz a inclusão dessas pessoas e faz elas trabalharem juntas? Como é que você inclui pessoas que pensam diferente de você e coloca trabalhando com outras que pensam diferente de vocês duas? Como é que você faz isso? Certo? Inclusão, transcendência. Transcendência e inclusão. Perfeito? E é um pouquinho disso, gente. Vamos lá, mais uma mensagem aqui da Elisângela aqui. Verdade tem que se despir do julgamento. Exatamente. Esse é um baita ponto. O julgamento por si só, eu falei disso num artigo que eu escrevi semana passada, que a gente sempre busca um culpado, né? Nunca é você. Esse artigo que eu escrevi era sobre tomada de decisão, né? A gente não toma decisão porque a gente espera que um ente superior na sua equipe, sei lá, o seu diretor tome a decisão. E quando ele não toma, você fala, pô, mas ninguém decide. Aí você generaliza, ninguém decide. Você começa a julgar, ninguém decide. Você esquece que quando você fala ninguém, você está dentro. As palavras... É fácil de proferir palavras e frases, né? Agora o difícil é você sentar e interpretá-las e, se você está dentro, ter a condição de lidar com isso. Eu estou dentro do ninguém. Eu sou um ninguém que não decide. Puxa. E aí você toma decisão. Você quer ser um protagonista ou quer ser uma vítima? Você quer ser um locus externo ou locus interno? O que você quer ser? E aí no julgamento de equipe, quando você fala em julgar alguém que é difícil, vire o dedo, porque o dedo está para lá. Esse dedo, quando você julga alguém, ele vira para você. A pessoa é difícil ou você que é difícil? Se eu perguntar para a pessoa, ela vai dizer o que você é difícil? Quem está certo? Quem está certo? Então, fecho com a minha reflexão. Maravilha, gente? Então estamos aqui com a Leader School na nossa 4ª live. Tenho novidades para vocês em breve. Sigam Wagner Dilon aqui no Instagram, Leading School no YouTube. A gente segue inspirando para transformar. Se você quer ter mais dicas, se você quer desenvolver suas habilidades de liderança, se você ainda não é líder, ainda não se sente líder, tem dificuldades e quer buscar alternativas, quer buscar habilidades, quer buscar como se desenvolver, acessa aqui, @Leader School no YouTube e wdilon, que eu te ajudo aqui. Se você mandar uma mensagem, manda uma mensagem para mim que eu te ajudo a desbloquear o seu potencial. Ok? Então, gente, essa foi a nossa 4ª live, a nossa live de hoje. Espero que tenha gostado. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Valeu!